Flávio Bolsonaro e Derrite visitaram o Bolsonaro lá na Papudinha. E eles falaram muitas coisas, né? Falaram das articulações políticas, conversaram com o Bolsonaro e que vai ser feito nessas eleições desse ano, e falaram também sobre a saúde do Bolsonaro, inclusive pedindo aí mais uma vez às autoridades que comandam a vida do Bolsonaro, que é a PGR e o Alexandre de Moraes, para que eles possam ceder aí uma prisão domiciliar para o Bolsonaro, né? Mas eu vou deixar para vocês essa matéria aí, não esquecendo, pessoal, de se inscrever no nosso canal Falando da Realidade, deixar o like de vocês e acompanhar nós, sempre trazendo aqui, ó, muito das notícias e política no Brasil, sempre mostrando e falando a realidade. Assiste o vídeo aí e segue nós para mais. Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, lá na Papudinha, visitou Bolsonaro há pouco, fala com jornalistas. Mais uma vez fazendo um apelo ao bom senso a todo mundo, para que aprecie o pedido de domiciliar humanitária para ele, que é importante. Ele fica sozinho numa cela, mais uma vez, os efeitos colaterais do remédio que ele toma causam tontura, podem causar outros efeitos colaterais, que é perigoso sim, ele está sozinho numa cela, por mais que tenha alguns cuidados tenham sido tomados ali com relação à quina de alguns móveis e tal, mas não tem nenhuma necessidade de ele continuar aqui na situação de saúde que ele se encontra. Tá? Então, estava mais disposto hoje, mas continua sempre essa preocupação, e faço aqui mais uma vez o apelo a quem de direito para poder cumprir a lei em relação ao presidente Bolsonaro. E como foi a conversa hoje? E a conversa hoje eu tive a honra de estar junto aqui com o Derrite, né? Então falamos um pouquinho ali de política, obviamente, falamos de São Paulo. Mais uma vez ele mandou um abraço aí ao governador Tarcísio. Está muito confiante que ele acompanha as pesquisas que saem aqui. Saiu ontem, se não me engano, a pesquisa de São Paulo. E ele ficou sabendo aqui, ficou feliz com o resultado da pesquisa, tanto para o Tarcísio quanto para nós, com relação à pré-candidatura à presidência da República, também com a pontuação do Derrite. E com relação à segunda vaga lá no Senado, ele pediu mais uma vez para aguardar e analisar mais pesquisas e conversar com mais algumas lideranças, e também com o Eduardo Bolsonaro, para a gente tomar uma decisão, né, com mais tranquilidade um pouquinho mais para frente. Então, tratamos de vários outros assuntos ali, mas só amenidades, enfim, e fico aí, volto para casa, ou melhor, né, saio daqui certamente reenergizado, porque é impressionante, né, o Derrite, como é que é a capacidade dele de enfrentar os problemas, mesmo assim, na situação que ele se encontra, dando força para a gente. Então, vamos lá, vamos cumprir a missão. Derrite, quer falar alguma coisa? Falaram de antifacção com o Bolsonaro hoje? Não foi nem comentado esse assunto. Pode só trocar de lugar por causa aqui das câmeras? Chega um pouquinho pra cá. Claro. Tá bom. Não, esse assunto não foi discutido. E como o senador Flávio Bolsonaro comentou, o presidente, em que pese o quadro de saúde dele ser uma grande preocupação nossa, a gente faz esse apelo aí para que seja o mais rápido possível, seja determinada aí a prisão domiciliar, uma decisão mais humanitária do que jurídica, né? E o presidente se mostrou hoje bem animado. Claro, teve algumas crises essa semana, como o senador Flávio falou, mas eu, em especial, vim fazer uma visita como amigo, como já era para ter acontecido em dezembro do ano passado, só que foi bem na época que ele foi transferido para a Polícia Federal. Então hoje eu vim aqui para deixar o abraço e dizer de todo o respeito, o carinho que eu tenho pelo presidente Bolsonaro, com tudo isso que está acontecendo. E a gente tem a certeza, e muito feliz com a pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro, que eu não tenho dúvida alguma que vai ser o melhor para o nosso país em vários aspectos, mas em especial naquilo que não é uma pauta para mim, isso é um projeto da minha vida. Eu trabalho com segurança pública há 23 anos, e o senador Flávio Bolsonaro, não só por ser do estado do Rio de Janeiro, que é o estado que enfrenta o maior desafio, talvez um dos maiores desafios do nosso país, é a pessoa mais preparada para liderar esse processo de retomada do Estado, na verdade, de vários pontos, que até a nossa soberania é contestada em territórios paralelos, onde existe domínio do crime organizado. Então, eu saio feliz porque as pesquisas estão apontando aí um crescimento muito grande do senador Flávio Bolsonaro, e também feliz por rever o presidente Bolsonaro, claro, não nas condições que nós gostaríamos, mas fazer essa visita como amigo leal que sempre fui. Mas deputado, não falaram de antifacção, escala 6x1? Não foi discutido. Ele comentou, aprovou o projeto e tal, mas não entrou em detalhes.
Enfim, porque a conversa foi mais em torno do futuro do nosso país, do cenário político, enfim. Ele deu orientação à bancada? Não, esses assuntos foram tratados com o senador Flávio, que é quem está liderando esse processo, esses acordos políticos dos estados. No que tange a minha parte, eu fico feliz em ter o apoio do presidente Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro, consolidado para uma das vagas do Senado, mas deixei muito claro para o presidente Bolsonaro e para o senador Flávio que eu sou soldado desse grande time que está sendo formado. Eu serei candidato ao que o senador Flávio Bolsonaro me designar, claro, isso em decisão conjunta com o presidente Bolsonaro também. Eu não tenho essa vaidade de querer vaga para isso ou para aquilo. O que for melhor para o grupo, e a eleição principal não é a minha eleição, a minha reeleição ou possível eleição para o Senado, é a eleição do senador Flávio Bolsonaro, presidente do Brasil. Eu fico feliz em ter o apoio, uma dessas vagas das duas de São Paulo estarem aí apontadas e caminhando para consolidar aí meu nome, e a segunda vaga, quem o presidente Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro indicarem, será o nosso candidato, será a nossa dobrada. Deputado, a gente está... do Rio de Janeiro? Não, vamos lá, pessoal, não tem isso. Só o Derrite aqui ele fica medindo as palavras, mas é uma coisa que está batido o martelo, inclusive com o governador Tarcísio, que é a questão dele ser o pré-candidato ao Senado em uma das vagas, reeleição do governador Tarcísio, e a outra vaga a gente vai conversar, obviamente, também com o presidente Bolsonaro, com o Eduardo e também com o governador Tarcísio. Então, com relação ao Rio de Janeiro, ele também teve ali a notícia, nós tomamos a decisão de ontem, um palanque completo, e eu quero aproveitar a oportunidade para falar do ocorrido ontem, porque eu tive várias reuniões ontem, liguei para muita gente, falei com muita gente pelo telefone para tratar de diversos estados dos palanques nossos a governo e senador pelo país. Então as pessoas iam conversando comigo, me indicavam alguma coisa e eu anotava no papel. Um papel como esse, que estava fechado ali em cima da mesa, onde depois eu fui dar uma coletiva para falar do Rio de Janeiro. E enquanto eu dei entrevista falando do Rio de Janeiro, o papel ficou em cima da mesa e eu saía da sala algumas vezes para conversar reservadamente na sala ao lado e voltava para a sala onde estava ali a imprensa junto comigo na mesa grande lá no PL. Saía da sala e voltava. Em um desses momentos, algum coleguinha de vocês abriu o papel e tirou foto das minhas anotações que eu havia feito sobre os estados, os palanques para governador e para senador, só que não eram opiniões minhas. As pessoas me sugeriam, falavam que estavam ouvindo daquele estado e eu fazia as anotações. Não estou aqui criticando o trabalho da imprensa, é óbvio. Eu acho que o jornalista que não é curioso está na profissão errada. Então estão fazendo o trabalho dele Estava ali o papel em cima da mesa, mas eles abriram, tiraram foto, e eu quero desfazer uma mentira que já começou a ser vinculada, porque em uma das anotações, no estado do Mato Grosso do Sul, o deputado Polon, eu anotei ali, fiz uma anotação que já está sendo distorcida pela imprensa, como se ele tivesse pedido alguma coisa para deixar de ser candidato a governo ou candidato ao Senado. Estava escrito ali, Polon pediu 15 milhões para não ser candidato. Aquilo nunca aconteceu. A parte da imprensa que estiver falando que ele pediu isso é mentira. O que aconteceu foi uma pessoa que conversou comigo que estavam dizendo isso do Polon. Eu anotei para não esquecer de avisar a ele que estavam veiculando essa mentira criminosa contra ele. Então não tem absolutamente nada de pedido, até porque as decisões que são tomadas sobre candidatos a governo, ao Senado, o Derrite está aqui para provar, não tem absolutamente nada a ver com esse tipo de critério. As decisões são tomadas com várias cabeças ali que estão no nosso núcleo mais próximo para decidir quem vão ser os candidatos que nós vamos apoiar, seja do PL, seja de outros partidos como o Derrite lá em São Paulo. Então, só para desfazer esse mal entendido, não vão para cima do Polon, porque é um cara correto, um cara honesto, um cara leal, um grande defensor das nossas pautas lá no Mato Grosso do Sul. As conversas estão adiantadas lá com relação aos nossos palanques, mas não tem absolutamente nada a ver essa anotação, por mais que eu compreenda que dê a entender que seria esse o fato, ele teria pedido, mas na verdade eu anotei para avisá-lo de que estavam falsamente divulgando isso, espalhando lá no Mato Grosso do Sul, para ele ficar atento e tomar as providências contra quem ele achasse que poderiam ser tomadas. Então é só para esclarecer isso aí. No tocante às outras anotações que tinham naquele pedaço de papel, mais uma vez, as anotações não são o que eu penso, são que as pessoas com quem eu conversei me falavam sobre as suas impressões, sobre as suas opiniões, e eu anotava naquele papel
né, para ir, num segundo momento, aproveitar ou não o que as pessoas estavam falando para mim. Senador, sobre o Rio Grande do Sul, entre a Michelle, Eduardo e Nicolas, o senhor vai tentar intermediar? Não, cara, nós somos adultos, vamos conversar, tá? Eu vou conversar, vou procurar todo mundo, como sempre fiz, porque a gente tem um objetivo maior e todos estão imbuídos, estão na mesma página, tá? Todo mundo na mesma página, porque sabe que o Brasil corre sério risco, né, de virar de vez um narco-estado com mais 4 anos do PT. Senador, estou ao vivo agora pela Jovem Pan, ainda falando a respeito dessa situação com Michelle e também Nicolas Ferreira. Nicolas chegou a dizer que o irmão do senhor, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, não estava bem da cabeça ao fazer algumas críticas a eles dois por falta de apoio ao senhor, apoio público. Como que o senhor analisa essa situação? Não, em primeiro lugar, né, eu já conversei com o Eduardo, estava nos Estados Unidos agora há pouco, conversei longamente com ele. E o que as pessoas têm que se colocar no lugar do Eduardo. É um cara que está fora do país contra a sua vontade, teve o seu mandato cassado, as suas contas da sua esposa, suas contas bancárias estão bloqueadas. É uma pessoa que acompanha à distância, muito ansiosa para que todo mundo compreenda, como ele compreende, como todo mundo compreende, que essa não é uma disputa de vaidade, quem tem que vencer uma discussão. Todo mundo compreenda o mais rápido possível que a gente tem uma missão, que é resgatar o Brasil. Então é nesse aspecto que funciona a cabeça do Eduardo lá, mas eu conversei bastante com ele, ele se comprometeu ali, enfim, a colaborar da forma que ele puder. Conversei nesse meio tempo, né, com mais algumas pessoas também, tá? Eu não tenho nenhum problema, né, de falar aqui que eu vou procurar todo mundo, um por um, para parar qualquer tipo de aresta que porventura possa né, existir ainda. E sobre DF e Rio Grande do Sul, como ficou a chapa nesses dois lugares? No Rio Grande do Sul, a gente, o Zuco, que está capitaneando, né, está comandando esse processo de negociação, me parece que lá ele chegou numa composição com o PP e, a princípio, lá ele é o nosso pré-candidato a governador e na outra vaga do PL o nosso pré-candidato é o Sanderson. Então ele está compondo lá que talvez o PP integre a chapa dele como vice, mas aí tem que ouvir melhor o Zuco, porque também não é uma decisão que eu sempre vou anunciar depois já tiver conversado com todo mundo e já estiver bem decidido. E a mesma coisa aqui no DF, que você perguntou, a Santa Catarina. O Santa Catarina é um lugar que ele já tem a decisão tomada, que o governador Jorginho é o candidato à reeleição, e os nossos dois pré-candidatos ao Senado são a Carolina Detoni e o Carlos Bolsonaro. Inclusive conversei com a mim ontem, aqui no Senado Federal, que, enfim, é uma pessoa que sempre foi muito próxima de nós, vota conosco, pensa como a gente também, mas na política é assim que funciona, lá o palanque está definido, porque são pessoas qualificadas, né? O Carlos vai para Santa Catarina, que é um estado que ele é apaixonado por Santa Catarina, ele tem muitas ligações com Santa Catarina na sua vida, inclusive quando o Adélio Bispo estava planejando dar facada no presidente Bolsonaro, antes do fatídico dia 6 de setembro de 2022, ele esteve num clube de tiro onde o Carlos estava, em Santa Catarina, para tentar, enfim, a gente não sabe, acho que ele não teve êxito em encontrar o Carlos, porque o Carlos naquela oportunidade acabou não indo ao clube de tiro, mas para mostrar que o Carlos é uma pessoa que tem vínculos históricos ali com Santa Catarina e vai ser um grande reforço, sem dúvida alguma, o nome dele lá junto com a Carol Detoni. Senador, sobre o Carlos, sobre a Procuradoria-Geral ter hoje voltado com a investigação contra o Carlos lá no Rio de Janeiro. Sinceramente, o advogado dele, eu conversei com ele, falou que não sabe por que está acontecendo, já estava arquivado, não tem nenhum fato novo. Mas enfim, eu espero que não seja um movimento político por causa da minha pré-candidatura. Porque, infelizmente, algumas pessoas têm essa mania de botar faca no pescoço dos outros e inventar crime onde não tem, achando que com isso vai ter alguma moeda de troca. Então, eu espero que não seja isso, porque lá, com relação ao Carlos, essa investigação estava arquivada já. Não tem nada de um fato novo, nada, absolutamente nenhum fundamento legal, jurídico, que justifique isso ser reaberto. Senador, e dosimetria? Os senhores ainda discutem para derrubar os vetos presidenciais numa tentativa de acabar tirando o ex-presidente aqui da Papuda? Como que o senhor vê? Não, nós estamos só aguardando a marcação da sessão do Congresso Nacional para derrubar esse veto, a dosimetria, e isso não vai isso não impede, não inviabiliza que outros projetos que tratem de realmente fazer justiça, não só com o presidente Bolsonaro, mas com centenas de outras pessoas que foram injustiçadas nessa farsa montada do 8 de janeiro contra a direita, eles o mais rápido possível recuperem plenamente
a normalidade em suas vidas, tanto é que já tem projetos de lei sendo apresentados e, sem dúvida alguma, a gente tem que, no primeiro passo, derrubar esse veto do rancoroso e um coração cheio de ódio do atual presidente da República, é assim que ele tem governado, foi assim que ele vetou esse projeto da dosimetria. Vamos derrubar esse veto e continuar trabalhando sim pela anistia, ou outro nome que queiram dar, mas que de fato estabeleça a normalidade na vida dessas pessoas. Vocês articularam Mato Grosso? O apoio a Mato Grosso? No Mato Grosso, lá o senador Wellington Fagundes, ele é o nosso pré-candidato ao governador, está liderando as pesquisas, e o presidente Bolsonaro já tem um entendimento de muito tempo que um dos pré-candidatos ao Senado lá é o Zé Medeiros, que é um grande quadro que nós temos ali, fiel, leal, preparado, e aí as conversas vão continuar com relação à formação do palanque completo deste Distrito Federal. O que a gente está colocando aqui, que são as nossas duas pré-candidatas ao Senado, que seriam a Michele